Eu solicitei ao ChatGPT para que ele escrevesse um algoritmo em C que, dada a pressão desejada, que é ditada pelo motorista, e a pressão do pneu, que é lida de uma bomba, indicar a diferença entre a pressão desejada e a pressão lida. Um exercício bastante simples, na verdade vai ler dois valores, esta é a ideia, e calcular a diferença entre esses dois valores. Então, o ChatGPT ele trouxe aqui o algoritmo em C, que declarou aqui as variáveis, né, uma para ler cada um dos dois valores digitados pelo usuário, que são lidos aqui, e um para calcular, para guardar a diferença, que é calculada aqui e depois é exibida como resultado aqui desta questão. Aqui vem a explicação, né, do porquê, bem explicadinho, inclusive aqui assim, o uso do especificador F aqui para poder mostrar valores que são float, porque ele considerou que todas as variáveis são de ponto flutuante. Eu coloquei daí que o programa deve, adicionei, né? Então deve imprimir uma única linha contendo somente a diferença entre a pressão desejada e a pressão lida. Então eu coloquei uma restrição aqui, porque aqui ele mostrou tudo isso daqui, né? Colocando toda essa frase aqui assim com o valor que foi o resultado do cálculo. E aqui ele então entendeu, né? Que eu pedi que não era para ficar fazendo mais de uma linha, porque ele cria aqui uma nova linha até. Então provavelmente ele interpretou que não é para gerar essa nova linha. E eu pedi que fosse só o valor da diferença. Então ele eliminou toda essa parte assim, de texto da string para mostrar realmente só qual que é esse valor da diferença. Então ele interpreta bem também aquilo que é pedido. E foi colocado aqui, coloquei, né, mais uma questão para o ChatGPT. Considere que apenas valores inteiros serão fornecidos, porque inicialmente eram valores float, então eu considerei aqui que era mais razoável para esse problema ter só valores inteiros. Mas o ChatGPT já fez alterações, alterou aqui o tipo de variável, trocou aqui o scanf para pegar valores inteiros, coisa que antes ele tinha feito para valores float. E mostrou aqui assim a diferença realmente como um valor inteiro. Por fim, eu pedi para que ele pedi ali porque eu verifiquei que ele fica toda vez calculando essa diferença nessa variável e eu vejo ela como desnecessária, né? Eu queria ver se ele conseguia eliminar essa variável que assim que ele utilizou. Então eu pedi, tem como fazer o algoritmo sem utilizar a variável diferenca ali que ele tinha criado? E ele foi lá e fez, onde ele, em vez de utilizar aquela variável que ele tinha declarado aqui e ter calculado, ele mostra aqui diretamente no printf o resultado desse cálculo, eliminando realmente o uso daquela variável. Então eu acho que ele é bastante bom nessas partes ali de interpretar realmente o que é pedido, fazer as alterações devidas. Para esses códigos simples tem funcionado bem. Eu até vou fazer aqui assim uma alteração para gerar uma nova questão, né? Porque eu fui bem diretamente, né? Interpretei o código, não queria que era float, queria que fosse int, depois eu disse, não quero que use essa variável e a mais. Logicamente que tudo isso depende de ter um conhecimento sobre programação, né? Para poder identificar que aquela variável possivelmente não era tão importante, podia ser eliminada. E eu queria testar se ele consegue fazer isso, ou identificar essa forma aí de fazer o código melhor, mais econômico no caso da variável, se ele consegue fazer isso sozinho. Então, ao invés de indicar aqui diretamente o que eu quero, eu vou alterar essa minha questão aqui assim, perguntando se ele consegue otimizar o código. Bom, esse meu pedido de otimização, ele colocou que sim, é possível otimizar o código, tornando mais eficiente. Uma maneira de fazer isso é utilizar apenas uma única variável para armazenar a diferença entre as pressões, uma vez que criar uma variável separada para cada, ao invés de criar uma variável separada para cada um delas. Eu não entendi realmente o que ele quis dizer com isso. E quando eu vejo aqui o código, eu vejo que inicialmente ele não tinha criado aquela variável que tem a diferença, leu aqui as duas pressões, mas depois ele criou essa variável, né? Ele criou depois botando aqui a diferença, então ele efetivamente ele não melhorou o código. Ele mudou um pouquinho, ele até disse que era possível aqui, mas ele se atrapalhou. Então eu precisei dar uma orientação para ele saber o que poderia ter feito melhor, mesmo num código tão simples como esse. Tá? Eu posso, logicamente, tentar fazer alguma otimização ainda diferente dessa, algo do tipo, você consegue diminuir, o que eu escrevi errado aqui, consegue diminuir a quantidade de variáveis deste código.
Então, quando eu pedi só para otimizar, ele não conseguiu, mas quando eu dou uma direção um pouquinho mais precisa, dizendo, não, o que eu quero que tu melhore é diminuir essa quantidade de variáveis desse código. E daí ele realmente conseguiu fazer com uma variável a menos, como eu tinha sido bem específico lá anteriormente, né? Então, inicialmente, eu dei uma pergunta que foi se teria como fazer sem utilizar aquela variável. Depois eu fui para uma forma fui bem específico. Depois fui uma forma bem genérica do tipo você consegue otimizar o código e eu vejo que ele não conseguiu. Mas depois quando eu dou uma orientação dizendo em vez de aquela coisa vaga de otimizar, melhorar o código, eu colocar especificamente diminuir a quantidade de variáveis, ele já conseguiu fazer. Até para tentar aqui ver se ele consegue fazer de novo, né? Você consegue diminuir ainda mais a quantidade de variáveis do código? Sim, é possível diminuir ainda mais a quantidade de variáveis do código. Acho difícil. Ok, pressão desejada, leu. Então eu trouxe o código aqui para o Online GDB, que é uma ideia online, para ver o resultado desse código. Opa, esqueci de selecionar a linguagem aqui em C. Ele está compilando e ele já deu aqui um erro, né? Ele disse, olha, já não conseguiu fazer e realmente fica evidente que o código não faz muito sentido, porque aqui ele diz que ia ler 2 valores, né? Mas efetivamente ele só lê um aqui, então já não deu nem para compilar esse código. Tá? Depois até me pergunto o que ele faria aqui, já que ele está pedindo para ler um caractere e utilizando o caractere para fazer a conta. Então, bastante estranho, porque ele tentou aqui de um jeito fazer essa operação. Então eu alterei o código só para poder tirar aquele erro que ele deixou, né? Que foi ler duas coisas só para um lugar apenas. Então eu tirei aquela leitura do segundo valor. Vou colocar aqui que a pressão desejada é 30. E ele fez aqui assim o resultado que foi mostrar 20 ali, né? Acredito que ele pegou aquele meu enter que foi dado como se fosse esse char aqui, daí ele nem conseguiu fazer direito a conta, tá? E por isso que deu esse resultado estranho, tá? Não faz sentido, então o ChatGPT não conseguiu fazer quando eu fui extremamente vago com o meu pedido, né? Novamente fui vago com o meu pedido, ele não conseguiu atender daí a minha solicitação. Mas tudo bem, eu coloquei lá no compilador aquele código dele, vi que aquela linha teve uma linha que estava dando problema pelo compilador, e eu trouxe aqui, né, que a linha 6 está gerando um erro de compilação, que é essa linha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então ele dá um erro de compilação. ChatGPT disse aqui, peço desculpas, realmente está errado, e daí como é que ele arruma? Ele arruma colocando ali a segunda variável para poder fazer, e volta o código quase do jeito que ele estava anteriormente, sem aquela minha otimização, que ele não conseguiu fazer. Então assim, quando eu pedi para diminuir a quantidade de variáveis do código, ele conseguiu, né? Era possível realmente, ele conseguiu. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Então, quando eu pedi aqui, inicialmente, ele conseguiu fazer a diminuição, mas quando eu pedi para fazer de novo, ele tentou, mas se atrapalhou inteiro. Então, ainda é preciso que uma pessoa com conhecimento de programação, precisa de algum conhecimento de programação ainda para dar essas orientações para o ChatGPT. E é isso.